Oi, minha gente! O vídeo de hoje vai ser sobre cuidados que a gente deve ter enquanto usa o chat GPT na nossa vida acadêmica. Então, eu elenquei 5 cuidados que a gente precisa ter sempre que utilizar o chat GPT na nossa vida acadêmica. Seja para fazer um trabalho, TCC, dissertação, tese, escrever um artigo, o que for. Precisa, assim, sempre se atentar a isso. Então, vamos lá. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais curto, mas ainda assim vai valer muito a pena. Então, minha gente, vamos lá. O primeiro cuidado que a gente deve ter é o famoso copiar e colar. A gente precisa ver o chat GPT como uma fonte de inspiração e não como a pessoa que vai lhe dar as respostas para o que você quer. Ele até pode lhe dar as respostas, mas você não pode copiar e colar e colocar no seu trabalho como se fosse você que tivesse escrito aquilo, porque, né, não foi. Entra aí também no campo da ética, de você estar fazendo uma coisa correta. Normalmente, os trabalhos, eles sempre pedem para que sejam originais e sejam escritos por você. Então, quando a gente copia e cola do chat GPT, a gente não está escrevendo aquilo. E aí, isso vai contra, digamos, as boas práticas na construção de um trabalho. Óbvio, você pode utilizar ele, eu posso ter umas ideias, tipo, eu posso falar sobre isso, isso e isso. Ou pedir para ele dar uma corrigida no seu texto, alguma coisa do tipo. Mas, eu me refiro a, por exemplo, você está fazendo um estudo dirigido e lá tem uma pergunta, explique o que é hipertensão arterial. Você vai lá no chat GPT, aí pergunta, bota exatamente, né? Explique o que é hipertensão arterial. Aí ele vai dar a resposta bem linda, aí você vai lá, copia, cola, acabou o trabalho. Entendeu? É isso que eu estou falando. Então vamos ser muito cuidadosos com isso, porque, inclusive, você pode acabar sendo pego ou pega por plágio. E essa questão do plágio é uma questão assim muito delicada e que vai render assim de uma forma muito vai impactar de uma forma muito negativa na sua vida acadêmica, principalmente se você tem o intuito de continuar na vida acadêmica, né? Fazer mestrado, doutorado, enfim. Então, muito cuidado, porque um processo de plágio é algo assim difícil. Então, vamos prestar atenção, vamos ser cuidadosos e vamos ser éticos. Por mais que ninguém descubra, ninguém vai saber, eu vou botar aqui mesmo. E é isso. Esteja com a sua consciência tranquila de que você está fazendo a coisa certa. Segunda dica, ou segundo cuidado, verifique as informações. Sempre, sempre, bote isso na sua cabeça. Não é porque o chat GPT diz que é verdade. Ele falou aquilo, então é isso. Eu que estou errado. Imagina. Eu sei mais que o chat GPT. Gente, às vezes sabe, viu? Precisa sempre conferir, porque é comum o chat GPT, dar respostas incorretas. E principalmente quando a gente está falando de pesquisa, de área acadêmica, que são perguntas, às vezes, muito específicas. Qual o funcionamento de tal célula? Para que serve tal coisa? Que não são perguntas que são normalmente feitas ou fáceis de serem respondidas. Então, o ChatGPT ele pode sim errar. E até em coisas simples, ele também pode errar. Então, você precisa sempre olhar para aquilo e pensar, essa informação acho que não está tão correta assim. Deixa eu pesquisar. Pesquisa, confirma, é isso mesmo? Então, pronto. Se for isso mesmo, tá ótimo. Às vezes, as respostas também estão desatualizadas. Então, dependendo do que você vai estar perguntando, ele vai dar uma resposta que hoje em dia já não é mais aquilo, já mudou. Sei lá, já saiu novos estudos e comprovaram outra coisa, mas ele ainda está dando respostas de quando não tinha esses estudos, por exemplo. Então, precisa sempre confirmar. E eu quero assim,
você, assim, bem desconfiado, olhando pro chat GPT, tudo que ele fala em você, e deixa eu confirmar, tem que ter cuidado. Cuidado. Terceira dica, que também está muito ligada com a dica anterior, é pensamento crítico. Precisa desenvolver o seu pensamento crítico sempre que estiver utilizando o ChatGPT. Na verdade, qualquer coisa assim na vida acadêmica, mas o ChatGPT também precisa. Então, questione sempre as respostas. Por mais que você não saiba a resposta, por mais que você esteja utilizando o ChatGPT para poder entender alguma coisa, ainda que ele responda, questione. É isso mesmo? Será que isso está certo? Pesquisa por fora. Vê outras fontes para ver se é aquilo mesmo. Porque a gente não pode nunca confiar 100% no ChatGPT. Porque ele vai errar. É uma certeza. Eventualmente, ele vai errar. Então, não aceite tudo que está lá no ChatGPT como se fosse o mais correto possível sempre. Às vezes ele vai estar correto, né? Mas, tipo assim, frequentemente. Mas ele também pode errar, principalmente porque a gente faz pesquisa, a gente é da área acadêmica. Então, a gente tem perguntas muito específicas, que são muito delicadas, muitas vezes, de serem respondidas. Então, precisa que a gente tenha esse cuidado. E valorize o seu conhecimento prévio sobre o assunto. Às vezes, você vai ler uma coisa e vai acender vai apitar aqui um negocinho na sua cabeça e vai dizer: isso aqui tá meio estranho. Confirme. Sempre. Vá atrás e confirme para você não ter problemas depois. Quarta dica: referências científicas. Minha gente, constantemente o ChatGPT ele me dá referências que não existem. Ele faz uma sopa assim de letrinhas, dá assim um título de um artigo perfeito e você fala, não tem condição desse artigo não existir. Mas ele não existe. Ele não existe. Então, assim, confirme. Às vezes ele dá artigos que existem, sim, mas quando ele existir, você mesmo assim vai entrar lá no artigo, vai ver se ele fala realmente aquilo que ele colocou lá como referência. Porque às vezes o artigo não fala nada daquilo. E aí você vai referenciar um artigo que, na verdade, não é a referência daquilo que você estava falando. Então, sempre confira. Não acredite assim. Eu diria que 90% das referências que o ChatGPT me deu até hoje não existem. É um site na internet que não abre. É um artigo que nunca foi publicado. São coisas assim que precisa realmente ter o cuidado. Quinta e última dica: cuidado com os detectores de inteligência artificial. Já existem muitos sites que buscam fazer essa identificação. Se aquele texto ele foi feito por um humano, por uma pessoa mesmo, ou por uma inteligência artificial. Quanto mais elaborado for o seu prompt, para quem não sabe o que é prompt, tem um vídeo aqui no canal explicando sobre o que é prompt, como criar um prompt. Quanto mais detalhado, quanto mais elaborado o seu prompt for, melhor, porque ele vai dar respostas mais completas e mais próximas também de uma resposta de um humano. Mas óbvio, você sempre vai fazer alterações nessas respostas, não é? Seguindo aí a dica 1. Então, vai depender muito da forma também como você usa o ChatGPT e que, obviamente, o cuidado que você vai ter na hora de refinar essa resposta que sai lá no ChatGPT. Mas existem muitos programas já que buscam fazer essa detecção, porque é algo que precisa ser feito. Tem certas situações que a gente não pode aceitar, assim, utilizar o ChatGPT de forma indiscriminada. Como, por exemplo, na produção de uma dissertação, de uma tese, um TCC. Eventualmente, usa-se. Mas, assim, tem gente que a gente sabe que, se puder,
vai fazer o trabalho todo no ChatGPT, gente. Então, vamos ter esse cuidado e sabendo que já existem detectores de inteligência artificial. Eles não são assim os mais desenvolvidos, os melhores, que é uma certeza assim de detecção de 100%, porque é muito difícil você dizer se o texto foi de inteligência artificial ou não. Mas tenham cuidado e, inclusive, vocês podem utilizar esses sites para conferir se aquele seu texto ele está dando aí alguma bandeira de que foi de inteligência artificial, né? Caso tenha realmente sido. Então, é até bom assim para você verificar se está dando algum sinalzinho ali. E é isso, acho que esse vídeo foi super rápido, mas eu tentei abordar os principais pontos e os principais cuidados. Com certeza devem ter outros, mas assim, do que eu refleti e consegui pensar, os principais foram esses. E é isso. Se vocês quiserem que eu grave mais algum vídeo sobre ChatGPT, sobre algum plugin ou alguma outra coisa relacionada, podem deixar nos comentários. E não esqueçam de se inscrever, dar o like, comentar alguma coisa, que eu vou agradecer muito. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.